Que nós estamos fazendo nos domingos à noite, eu peço para que todos estejam abrindo as suas Bíblias neste livro, Carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós estamos começando o capítulo 5 e eu vou pedir para que você, portanto, deixe aberta a sua Bíblia. Nós não temos condições de falar sobre toda a primeira parte no dia de hoje, mas eu pretendo chegar pelo menos até o versículo 14. Se não der tempo hoje, nós continuaremos isso na semana que vem. Mas a leitura será do capítulo 5, a partir do seu versículo 1 até o versículo 14. Eu quero fazer mais essa leitura com você e pedir para que você possa acompanhar. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo de número 14. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Eu quero pedir para que você acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Muito bem. Versículo 6, irmãos. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Senhor Deus, nós mais uma vez queremos nos colocar diante da Tua santa presença. Momento este reservado para a leitura e a exposição da Tua palavra. Nós queremos orar para que tudo que for dito aqui seja dito pelo Senhor. Seja, ó Deus, a expressão fiel da Tua palavra na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração. Ó Deus, que Tu possas abençoar a exposição dessa palavra, para que todas as almas aqui presentes sejam alertadas quanto à seriedade do que nós estamos falando, bem como também da sua situação para com o Senhor. A nossa oração, Pai, é que Tu faças aquilo que só Tu mesmo podes fazer, que é iluminar as nossas vidas e nos conduzir a Cristo Jesus. Que assim, ó Deus, o Teu Espírito possa falar e possa falar diretamente para nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Ter diante de nós um texto como esse se faz necessário algo que nós temos o costume de fazer quase toda semana, que é justamente fazer uma breve retrospectiva daquilo que já foi dito, para que a gente possa se situar no contexto da carta. O capítulo 5, se os irmãos lembram bem, foi abordado por nós no nosso último sermão aqui na igreja, onde nós atrelamos os versículos 1 e 2 do capítulo 5 aos versículos 25 e 32
do capítulo 4, porque é exatamente isso que a nossa Bíblia faz também. Se você olhar aí, você vai poder perceber que o capítulo 4, quando termina, já no mesmo bloco de texto começa o capítulo 5. Obviamente, essa divisão de capítulos e versículos não é inspirada por Deus. O que é inspirado por Deus é o texto. Os capítulos e versículos são somente para que nós possamos localizar essas palavras de uma maneira mais efetiva e mais rápida. Todo documento histórico extremamente grande, tal como a Bíblia, foi também numerado, foi colocado capítulo e versículo, para que a gente pudesse, ao navegar por eles, ter a exata noção de onde nós estamos falando. Obviamente, irmãos, nós estamos falando aqui sobre a numeração, não é sobre o texto. O texto é total e completamente inspirado por Deus. Nós temos que lembrar disso para que a gente possa então entender por que as coisas aqui são feitas como são. Isso quer dizer, irmãos, que se você olhar todo o texto da Bíblia escrito, você vai ver que todo o texto era um texto só. Essa carta, por exemplo, assim como todas as outras do Novo Testamento, é um documento corrido, escrito sem divisão de parágrafo e sem nada disso. Nós é que fizemos essa separação para que, de novo, pudesse ficar clara a questão de localização desses versículos no corpo da Bíblia. Se nós fôssemos localizar os versículos por palavra, eu acredito que nós teríamos um tempo difícil fazendo isso. Mas fazendo por numeração, capítulo e versículo, tudo se torna mais fácil. E em alguns momentos na palavra de Deus, você vai ver, não só em Efésios, mas você vai ver em outros livros, que existem vários momentos onde, quando um capítulo termina e um outro começa, não tem um espaço entre eles, mas eles já estão aí no mesmo bloco de texto. Não nos cabe questionar, meus irmãos, o que foi feito e quais os critérios usados para essa divisão de versículos, porque, como eu disse, isso não é inspirado por Deus, isso foi feito depois. Mas uma coisa nós podemos dizer: ser um imitador de Deus é o que norteia o capítulo 5. Quando nós estamos falando sobre isso, o apóstolo Paulo dedica todo esse começo do capítulo 5 a uma tese só. Nós temos que ser imitadores de Deus. Nós precisamos imitar a Deus se nós somos filhos de Deus. E como é que se imita Deus? Você vai ver que a intenção, provavelmente, das pessoas que fizeram a divisão de capítulos e versículos da nossa Bíblia, era nos lembrar que ser imitador de Deus é algo que já estava sendo dito antes e continua sendo dito a partir do versículo 3. Ou seja, para ser um imitador de Deus, nós precisamos atentar para tudo aquilo que veio antes do capítulo 5, mais especificamente nesse final do capítulo 4, e também para as coisas que vão ser faladas a partir do versículo 3, as quais são extremamente parecidas. Vocês vão ver, por exemplo, que palavreado torpe é algo abordado no capítulo 4, versículo 29, e também no capítulo 5, versículo 4. A ideia do apóstolo Paulo é lembrar aqueles irmãos que ser um imitador de Deus passa por essas coisas também. E quando nós estamos com isso em mente, agora sim, nós podemos entrar naquilo que o texto nos diz. E eu queria começar essa passagem nos dizendo a seguinte coisa a caráter de introdução. Imitar a Deus é um compromisso que você vai ter a partir do momento da sua conversão. É impossível para qualquer pessoa imitar a Deus antes disso, porque não há disposição no coração, não há condições no coração, e nem por vontade e nem por capacidade para que a gente possa fazer isso pela nossa livre e espontânea vontade. Imitar a Deus num contexto onde o coração não é convertido se limitará à seleção de mandamentos. A gente obedece uns, mas outros não. Mas quando nós estamos falando sobre a maneira da obediência manifesta na Bíblia, nós não estamos falando de uma obediência parcial, mas nós estamos falando de uma obediência integral. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, não pode existir nenhuma parte sequer de dentro de você que não esteja entregue ao Senhor. E isso não é algo que depende de mim, mas isso é o que o Senhor vai fazer com todos aqueles que são dele. Ele vai transformar os seus filhos em imitadores dele, ele vai transformar os seus filhos em pessoas que gradativamente vão crescendo em amor e em serviço e em imitar a Deus. O que nós estamos falando aqui não é lançar um alvo para você correr atrás dele de acordo com a sua própria capacidade. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que Deus vai tornar os seus filhos imitadores dele.
E para que você seja um imitador de Deus, você vai observar 2 argumentos do apóstolo Paulo, dos versículos de 13 até 21. Nós estamos, meus irmãos, falando só até o 14, mas para que a gente entenda todo o contexto, é necessário que você possa entender, então, quem é você em meio a essa situação. Dos versículos de 3 a 14, que é o texto que nós estamos aqui para abordar, nós vamos entender que imitar a Deus significam coisas extremamente simples, mas as quais nós temos que ter em mente para que a gente não torne a coisa diferente do que ela é. E para fazer isso, nós vamos então caminhar no texto da seguinte forma. O versículo 1 coloca a questão de ser imitador de Deus como filhos amados como imperativo, assim como andar em amor, como Cristo nos amou. O que isso significa? Isso significa que só essa ordem por si mesma já quer dizer que para cumpri-la, algumas coisas em mim têm que morrer. Porque todas as vezes que você vê o apóstolo Paulo ou qualquer outro escritor do Novo Testamento falando sobre imitar a Deus, está também contida nessa ordem uma ordem implícita, no caso desse texto, mas explícita em todas as outras partes da Bíblia, sobre negar a si mesmo. Por quê? Porque como é que nós vamos perdoar, como diz aqui o versículo 32 do capítulo 4, que nos ordena que nós perdoemos uns aos outros, como também Cristo nos perdoou, como é que nós vamos perdoar sem fazer o nosso desejo de vingança morrer dentro do nosso coração? Como é que nós vamos conseguir liberar perdão para alguém que nos ofendeu, sendo que nós não temos ideia de que um dia nós éramos pessoas que ofendiam a Deus e Ele nos perdoou? Sem que você tenha isso em mente, não é possível perdoar. Então nós não estamos falando aqui de uma coisa difícil, mas nós estamos falando de uma coisa impossível para aquele que não é convertido pelo Senhor Jesus Cristo. Porque se você é convertido pelo Senhor Jesus Cristo, essa é uma capacidade dentro de você que vai ser despertada. Você vai aprender a perdoar se você é de Jesus. Por quê? Porque se você não fosse, não seria possível. Mas porque você é possível. Na semana passada nós insistimos nesse ponto dizendo, o seu problema que impede você e a mim e qualquer pessoa de fazer com que esses mandamentos se tornem prática é um coração endurecido. E o resultado desse coração endurecido é uma vida insensível diante dos princípios da palavra de Deus. Para que o meu coração se torne sensível novamente à vontade de Deus, eu preciso trocar de coração. Eu preciso abandonar o meu coração de pedra e Deus precisa plantar dentro de mim um coração de carne. Uma vez que isso acontece, gradativamente o que é nosso vai se esvaindo e o que é de Cristo vai entrando nos nossos corações. Dito isso, irmãos, eu agora quero compartilhar com você uma coisa que eu vi no Facebook de um dos meus professores do seminário e do mestrado, chamado Felipe Fontes. Ele escreveu no seu Facebook o seguinte: nenhum cristão verdadeiro vai agir dizendo, eu sou assim e esse é o meu jeito. Porque nós não fomos chamados para sermos nós mesmos, mas nós fomos chamados para imitar Cristo. E aí, quantas vezes eu e você já agimos e já justificamos a nossa ação dizendo, eu sou assim? Quantas vezes você e eu já infringimos os mandamentos de Deus e tornamos essa infração uma característica de personalidade nossa? Quantas vezes nós já dizemos, ou nós já dissemos, eu sou assim mesmo, não mudo, e se você não quer ouvir, então não fale, porque se você fala, você vai ouvir, eu sou assim. Quantas vezes a gente já não disse isso? Agora, o Filho de Deus não diz isso, porque Jesus não fazia isso. E você começa a perceber a partir daí que imitar a Cristo é uma obra gradativa no nosso coração, mas é uma obra que acontece. Porque é para isso que nós fomos chamados. O que é do velho homem dentro de você e que hoje ainda faz parte do seu dia a dia, travestido, camuflado de uma característica de personalidade? Quando a palavra de Deus trata, por exemplo, sobre ansiedade, ela não diz coisas como controle a ansiedade. Ou ela não ensina você a administrar a sua ansiedade, mas ela diz categoricamente, não andeis ansiosos de coisa alguma.
Ou seja, ansiedade não é uma característica da personalidade do ser humano. Ansiedade é pecado, porque ansiedade significa falta de confiança em Deus. E se eu quero lidar com a ansiedade segundo a Bíblia, eu não posso transformar a ansiedade em algo que faz parte de mim, porque a cada dia eu estou morrendo para que Cristo viva em mim. E ser um imitador de Deus passa por essas características. E é exatamente isso que nós precisamos compreender, irmãos, para que a nossa vida na igreja não seja ligada a meros costumes que nós estamos adotando com o tempo. Não é um manual de boas maneiras, eu estou insistindo isso, tanto de manhã como à noite. A Bíblia não é simplesmente um conjunto de regras para você obedecer ou não, para você equilibrar o seu saldo dizendo 20 acertos e 30 erros, não tem nada a ver com isso. Porque transgressão da lei, segundo a Bíblia, é transgressão da lei, e uma transgressão da lei faz de você um culpado de toda a lei, segundo o que Tiago 2,10 diz. E todas as vezes que eu resisto ao tratamento de Deus em algumas coisas que estão dentro de mim de uma forma inseparável, penso eu estou resistindo também à obra de salvação que o Senhor quer despertar no meu coração. Todas as vezes que nós estamos falando das coisas que os ímpios faziam e que nós também fazíamos e que ficou para trás, nós estamos falando da obra de Cristo que nos torna alguém que imitamos Deus. É exatamente isso que nós precisamos entender para que nós possamos cumprir o que a palavra de Deus nos diz. Imitar a Deus não é uma questão de iniciativa própria, mas é a própria obra de Cristo. É ela que faz isso e é ela que começa isso dentro de você. Para imitar a Cristo, para imitar a Deus, como a própria palavra está dizendo, algumas coisas em nós precisam morrer. E se você está vendo a santidade dessa forma, então você está vendo a santidade da forma que a Bíblia apresenta. Não é possível ser santo e imitar a Deus sem que essas coisas continuem presentes no nosso dia a dia. Então a primeira coisa que tem que morrer dentro de você e dentro de mim é a nossa desculpa que fazia parte do passado de que eu sou assim. Irmãos, me permitam usar da liberdade que tenho com relação a vocês, porque todas as vezes que a gente pensa em mudança em termos meio radicais. Ou seja, se a pessoa não mudou enquanto ela era criança, jovem ou adolescente, ela não muda mais. Às vezes a gente vê as pessoas com idade avançada, insistindo em coisas, e a gente diz, não mudou, nunca mudou. Já está com não sei quantos anos nas costas, agora não vai mudar mais. Eu preciso que você e eu mudemos o nosso pensamento em relação a isso, porque a palavra de Deus nos afirma que nós temos que ser imitadores de Deus. Então, se você crê nisso, você também precisa crer que Deus desperta a mudança, não importa o contexto. Então, você e eu precisamos crer que idade não é um empecilho para você servir ao Senhor, para você imitar a Deus. Então, se talvez a gente tenha guardado isso na nossa vida, como quem diz, é uma coisa que eu estou acostumado a fazer, não sei quanto tempo, agora não muda mais, nós precisamos abandonar esse tipo de pensamento, irmãos. Porque o chamado para ser parte da igreja de Cristo é um chamado à constante mudança. E aí você vai perceber o quanto isso está impregnado dentro da nossa vida. Eu fiz essa pesquisa lá na igreja presbiteriana de Apiaí, na última ocasião que eu estive pregando lá. E eu quero poder fazer isso com vocês também. Por exemplo, quantos irmãos dos que estão aqui presentes gostam, se deleitam no hábito da leitura? Quem aqui gosta de ler? Gosta, adora ler. Eu não vou fazer merchan da livraria, tá? Se é isso que você está pensando, não é isso que eu vou fazer. Mas o que eu vou perguntar em seguida é o seguinte. Espera aí. Quantos aqui presentes não gostam de ler? De jeito nenhum. Os corajosos levantam a mão, isso mesmo. Vocês não gostam de ler. Só que aí, você tem uma Bíblia diante de você, cuja ordem é, leia a Bíblia. O que você vai fazer? A gente canta com as crianças, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. E quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, correto? Agora, se você não gosta de ler, como é que você pretende obedecer o mandamento bíblico de que nós temos que fazer da palavra de Deus o nosso prazer? Sabe o que isso significa? Isso significa que não dá para você ser um cristão se não gostar de ler, porque como é que você vai ler a Bíblia?
E aí você pode falar assim, mas é que eu não tenho esse costume, eu não tenho tempo. Tem, mas é que em vez de dedicar o seu tempo livre a outras atividades, sabe o que você vai fazer? Você vai dedicar o seu tempo à leitura da Bíblia. Mas todas essas desculpas de mais, então, tudo isso nos mostra, meus irmãos, o quanto nós estamos apegados com aquilo que a palavra de Deus nos manda tirar da nossa vida. Todas essas pequenas coisas têm um impacto gigantesco dentro da nossa mente. Por quê? Porque ser um cristão significa fazer coisas que antes você não gostava, mas que agora você precisa gostar, porque você é um servo de Deus. Olha só o que diz o versículo 3. A impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. E aí você vai perceber que o domínio dessas coisas dentro de você é algo que vem junto com a conversão. Porque para cumprir esses mandamentos, nós temos que resistir à nossa vontade humana e carnal que nasceu conosco. Mas a gente trata o pecado como algo sempre irresistível. Irmãos, eu dei esse exemplo aqui uma vez, e é só você pensar numa ocasião onde você propõe para você mesmo fazer um jejum. E se você quiser fazer jejum bíblico, não tem essa de só café da manhã, só almoço, só jantar. É 24 horas. E durante essas 24 horas, você vai passar na frente das padarias, na frente dos restaurantes, e vai sentir alguns cheirinhos. E você vai ver alguns docinhos, alguns pães, e você vai olhar para aquilo como quem diz, meu Deus do céu, eu não estou aguentando. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você é uma pessoa que quer fazer jejum, mas não tem controle da sua própria fome, você vai chegar numa hora e vai falar assim, Deus, entreguei aqui, acabou aqui, a partir de agora não aguento mais. E aí, sabe o que aconteceu? Você acabou de fazer uma coisa que era característica de todo ímpio, que é a falta de controle da sua natureza pecaminosa. Você já reparou que o controle de si mesmo é uma coisa que faz parte da sua vida com Deus hoje? Então essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Para imitar a Deus, você já percebeu que é necessário desenvolver controle? Que em outro texto é chamado de domínio próprio? Você já percebeu que essas coisas precisam fazer parte da sua vida e da minha vida se nós queremos imitar a Deus? Porque não tem como imitar a Deus sem fazer algumas coisas morrerem dentro de nós. E são coisas que, como eu já disse, nasceram conosco. Talvez as palavras vãs, as chocarrices, a conversação torpe é algo que faz parte da nossa vida. E eu vou dar um exemplo para você do que significa isso. Às vezes a gente fala o termo e não define o termo e fica uma coisa vazia. Então, para todos aqueles que querem saber o que é conversação torpe, palavra vã, chocarrice, de novo, não procure no dicionário. Dicionário não é inspirado por Deus. Como é que a Bíblia trata essas coisas? E aí você vai perceber que qual é o contrário da conversação torpe, da palavra vã, da chocarrice e dessas coisas inconvenientes no versículo 4. Antes, pelo contrário, o que está escrito aí? Ações de graças. Ou seja, palavra vã, chocarrice, conversação torpe, é tudo aquilo que em vez de dar glória a Deus e de tornar você uma pessoa grata, é uma palavra que torna você arte e mestre na arte de reclamar. A vida ingrata é o maior obstáculo que nós temos, meus irmãos, a vida de imitação de Deus. Porque veja, você crê que Deus é soberano? Você crê que tudo que Deus faz é bom? Se você crê que tudo que Deus faz é bom, não cabe reclamação. Só que a reclamação faz parte da nossa vida. Quer ver? Eu tenho certeza que lá na porta, algumas pessoas, quando a gente estiver lá saudando, cumprimentando, vão falar assim, tá calor não? Mas semana passada estava frio. E adivinhe, essa pessoa reclamou também. Tá calor? Tá frio? Tá mais ou menos? Mas sempre tem alguém que não gosta. Irmãos, isso é tão normal, não é verdade? Só que isso é um apelo que nós fazemos à falta de confiança em Deus. É como se a gente não reconhecesse que o frio e o calor vêm de Deus.
E aí você vai, nossa, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver isso é o seguinte: um coração entregue ao Senhor, imitador de Deus, é um coração que se rende em ações de graças o tempo todo. Porque só um coração confiante em Deus o agradece. E é bem provável que você, hoje, talvez não lembre de nada assim, pelo que você esteja passando, que desperte gratidão no seu coração. Mas aí eu preciso questionar com você, quais são as palavras que saem da sua boca quando você olha para a sua vida? Você já cumprimentou uma pessoa perguntando se está tudo bem? Respondeu, vamos levando. Já respondeu? Você já respondeu e você já ouviu pessoas falando isso. E aí, tudo certo? Tudo bem? Quando a pessoa responde assim, você já sabe que não está bem. Ela não acha que está bem. Mas sabe qual que é o problema? Nós somos pessoas que entram nessa onda de reclamação de uma maneira muito fácil. Por exemplo, converse com uma pessoa que ficou 2 horas esperando numa fila de qualquer coisa. E você vai falar assim, cara, esse negócio de fila enche a paciência mesmo. Não, esses dias eu também fui num lugar lá e olha, o atendimento é péssimo. Não é verdade que é péssimo? Nossa, é muito ruim. E assim sucessivamente, e você fica meia hora conversando com uma pessoa que está reclamando e entrando nesse jogo também. E aí vem o frio, e aí vem o calor, e aí você vai descobrir que a sua casa é fria no frio e é quente no calor, e de repente o problema é a casa. E aí você vai começar a perceber que na verdade o problema não é a casa, o problema é que você dorme do lado de uma pessoa que transpira demais. E aí você vai perceber que o problema não é o lençol, mas o problema é você estar do lado dela. E aí você vai criar uma vida e desenvolver uma vida na qual você vai ter que dormir num outro canto, com o ventilador nas suas costas, na sua frente, mas quando você acordar de manhã, a sua garganta vai estar desse tamanho, por causa do ventilador nas suas costas. E aí não tem mais para onde a gente ir, gente, porque qualquer lugar... Todos esses exemplos que eu estou dando mostram o quanto essas coisas são comuns. Mas, irmãos, não é impossível deixar de fazer essas coisas, porque é isso que a obra de Deus causa no nosso coração. E para finalizar essa parte, veja o que o versículo 5 diz: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém que não consegue se controlar tem lugar no reino de Deus. Se para mim e para você o pecado é uma coisa tida como incontrolável e irresistível, nós estamos então agindo como os ímpios. Porque o pecado na nossa vida é mais ou menos assim: não tive outra escolha, não tive outra opção, fiz. Era assim que era antes, mas o reino de Deus é diferente. Nenhum incontinente, ou seja, ninguém que não consegue se conter, tem lugar, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Você já percebeu isso? Para imitar a Deus, algumas coisas em mim têm que morrer. Para imitar a Deus, algumas coisas dentro de mim não podem mais acontecer. E quem me capacita a fazer isso é o próprio Cristo, é o próprio Deus, através do seu Espírito. Porque felizmente para nós, domínio próprio é um fruto do Espírito. E aí, talvez você pense um pouquinho melhor antes de você e eu falarmos sobre a nossa personalidade. Quando eu vi já falei. Domínio próprio é fruto do Espírito. Então aprenda a cultivar domínio próprio. Porque isso faz parte da sua vida de imitação de Deus. E aí você vai ver o texto continuando num sentido que eu creio ser bastante interessante. E por causa do tempo, meus irmãos, eu preciso encerrar por aqui. O que o versículo 6 e o versículo 7 dizem? Ninguém vos engane com palavras vãs. Por que as palavras são importantes aqui? Porque você pode perceber que até agora o apóstolo Paulo só usou as palavras como exemplos de coisas que nós não podemos fazer. Ele cita conversação, ele cita palavras torpes, palavras vãs, chocarrices, ou seja, todo tipo de pecado que emana das nossas palavras. Se as palavras estão nos convencendo de que é melhor ceder do que resistir, entenda uma coisa: isso é enganação para cima de você. Isso não vem de Deus. Isso não é evangelho. Porque evangelho demanda morte. O evangelho não é para você se projetar como um super santo, mas é para você rever tudo o que você pensa sobre santidade e se render àquilo que Deus pensa sobre isso. E para isso,
nós precisamos morrer. Eu não sei se você está acostumado com uma vida de resistência, mas é exatamente para isso, meus irmãos, que nós fomos chamados: resistir. Deus, para que você seja um imitador dele, plantará dentro de você uma capacidade de resistir. É isso que faz de você um imitador de Deus. E é exatamente nesse sentido que nós percebemos algumas inconsistências do nosso meio. Aqui eu estou falando de uma coisa que eu fico muito à vontade para fazer, tanto na questão de conceito, quanto na questão prática. Você sabe quando as pessoas entre 13 e 17 anos começaram a ser chamadas de adolescentes? Se você for procurar na história, você vai perceber que até o século XX, mais ou menos 1950, não existia a designação adolescente ou pré-adolescente. Não existia. Quem inventou isso foi a cultura americana, que fez surgir a palavra teenager, ou, para nós, adolescente. Antes de surgir esse conceito sobre a adolescência, o menino, quando ele tinha 12 anos, ia trabalhar para que aos 14 anos ele pudesse se casar e ter uma família. Aí você fala assim: meu Deus, que absurdo. Absurdo? Então me deixe dar alguns exemplos históricos e bíblicos para você. Você já leu ou conhece a história de Romeu e Julieta? William Shakespeare, século XVI? Vocês sabem quantos anos eles tinham na história? 14. Ah, não sabia. Leia, você vai perceber. É claro que quando vai encenar, a gente nunca vai usar atores menores de idade. Mas é exatamente isso que acontece no livro. São duas crianças de 14 anos. Por quê? Porque até que surgisse essa ideia nova sobre o adolescente, um moleque de 14 anos e uma menina de 14 anos tinham condição para se casar. Aí você vai olhar para a Bíblia e você vai perceber uns absurdos maiores ainda. Por exemplo, com quantos anos o rei Josias começou a reinar sobre Israel? 8. E aí eu te digo, com 8 anos, você daria a chave da casa para o seu filho? Você daria ao seu filho uma responsabilidade de comprar pão todos os dias, para que você possa tomar o seu café da manhã antes dele ir para a escola? 8 anos. Aí você pode pensar assim: mas o que aconteceu de lá para cá, que a criança se tornou uma coisa tão inútil, com perdão da expressão, que com o passar do tempo, apenas se Deus abençoar, ela vai criar responsabilidade? Aí você vai ver uma coisa interessante. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela diz assim, lá na primeira carta de João: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes e vocês venceram o maligno. Quando você olha para o jovem hoje, você enxerga nele uma pessoa forte? Você enxerga nele uma vítima da sociedade. Você enxerga nele um pobre coitado que não tem cérebro, porque as pessoas estão ditando o tempo todo o que ele precisa fazer e ele não tem competência para discernir o certo do errado. E você aí, que é pai de adolescente, quando seu filho começar a bater as portas e começar a gritar na sua casa, você vai chegar para as outras pessoas e falar assim: meu filho entrou naquela fase. Quem é que disse que essa fase é uma fase de fazer isso? Quem disse isso foi a cultura a partir dos anos de 1950. E sabe o que isso tornou difícil? Definir o que é adolescente. Porque o adolescente é uma criança? Não. Mas ele também é adulto? Não. Então o que ele é? Ele é uma pessoa que não tem idade, mas quer ter os privilégios do adulto, mesmo sem ser nenhum dos dois. O que nós vamos fazer com um ser humano desse? Nós vamos perceber que toda a poluição do nosso mundo passa por conceitos assim. Porque é o adolescente que se mete em dificuldades do tipo assim: começou a namorar, a namorada engravidou, e aí? Também? Os dois novinhos de tudo, não sabe nada da vida? Ou então ele começa a sair por aí, começa a contrair vícios, contrair todo tipo de prática, e os pais ficam de mãos atadas porque não sabem o que fazer. Gente, sabe o que está acontecendo aqui? A perversão dos valores bíblicos tem levado você e a mim a achar a tolerância o caminho normal. Mas a Bíblia não ensina a tolerância, a Bíblia ensina o combate. A Bíblia ensina o domínio próprio. A Bíblia ensina que você não deve se amoldar aos padrões desse mundo, mas deve ser diferente do deles.
Por que naquele tempo as pessoas podiam fazer as coisas novas de idade e hoje não pode? É porque o conceito de responsabilidade se tornou uma coisa tão diferente, que nós, como igreja de Cristo, começamos a entrar pelo mesmo caminho. Vai chamar qualquer líder de adolescente para conversar e pergunta se lidar com adolescente é fácil. Ele vai responder, não é fácil. Porque se eu não botar comida, porque se eu não botar passeio, acampamento, os jovens não vêm na igreja. Em nome de Jesus, essa igreja vai ser diferente. Ah, vai. Porque nós cremos na Bíblia. Eu creio. A Bíblia é suficiente. Você também tem que crer nisso. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai ensinar para o seu filho, você vai ensinar para a sua filha e para os seus liderados que não importa o que é certo e o que é errado. O que importa é você não resistir às coisas que você quer fazer. Quer fazer? Faz. Tranquilo. E vamos ver o que dá depois. Irmãos, não é preciso ser muito esperto para descobrir em que lugar que vai dar isso. E toda e qualquer doutrina que ensine uma coisa dessa para você é enganação, é o que diz o versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, ninguém vos engane com esse tipo de conversa, porque é sobre essas coisas, diz o texto, que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Ou seja, não permita que esse pensamento antigo, de uma vida antiga, molde a sua vida com Cristo hoje, mas seja uma testemunha viva do que Deus pode fazer sobre uma pessoa. Quando todo mundo diz que ela precisa fazer, ela se mantém firme e não faz, porque ela imita o Senhor. Nós vamos tornar, meus irmãos, o controle de si mesmo a regra, e não a exceção à regra. É o que a palavra de Deus nos ensina. É o que o Senhor está chamando a sua atenção, para que assim, segundo o versículo 7, você não seja participante com eles. Tudo que eu falei hoje tem como objetivo chamar a sua atenção para uma coisa só. Você percebeu o quanto a falta de controle é uma coisa normal para o mundo onde você vive? Você, como filho de Deus, não vive nesse mundo mais. Mas você hoje, vive uma vida diferente. Porque você ganhou a capacidade em Cristo de resistir a essas coisas. Você é diferente, porque você imita Deus. E eu quero encerrar esse momento perguntando novamente para você. Você já entendeu que a necessidade de resistir é uma necessidade que te acompanha na vida com Deus? Ou para você, a vida como um todo é um mero projetar de desejos? Eu quis, eu fiz. Eu não quis, eu não fiz. O que guia você hoje na sua própria forma de caminhar em relação às coisas? É o querer? É a vontade? Pois lembre-se, Jesus Cristo nos ensina que nós devemos resistir à nossa vontade. Ele nos dá essa capacidade.